vamos falar sobre a dinâmica do recalque e entender passo a passo o que o Freud quis dizer. Lembrando que o recalque está no campo inconsciente e a repressão no pré-consciente, como eu falei na aula passada. Mas quando vamos falar do recalque, o Freud coloca que essa dinâmica acontece num primeiro momento, surge a angústia do paciente, num segundo momento ele desloca e num terceiro momento ele racionaliza. E eu gosto muito de usar tanto a racionalização quanto a justificativa. Pode ser que facilite um pouco na hora de nós interpretarmos. Então, por exemplo, eu tenho uma questão, né, com uma pessoa, um colega, que ele gosta muito de futebol, mas assim, eu não suporto ele porque ele me irrita, porque ele fala muito alto. E aí isso toca num ponto meu que me incomoda muito. E aí o que eu vou fazer? Essa questão do falar muito alto, de eu saber que isso incomoda, seria a minha angústia, que é o fato de estar perto dele. Então, estar perto dele me causa angústia. E o que eu vou fazer? Eu vou deslocar. Por quê? Porque ainda assim eu gosto dele, eu tenho uma questão, digamos, que eu preciso suportá-lo em algum momento por conta do trabalho, então digamos que eu não sou autorizado a de fato não gostar dele, para mim mesmo, né? Quando eu falei da angústia, seria nesse campo do inconsciente, que é a dinâmica do recalque. Então eu preciso deslocar isso para algum lugar. E aí eu vou fazer o quê? Eu falei que ele gosta de futebol, aí o que eu vou fazer? Eu não vou gostar de futebol. Eu vou deslocar o afeto que eu tenho da raiz para aquilo que, né, esse objeto ama, eu vou odiar. Então eu não gosto de futebol, certo? E aí eu vou racionalizar. Então, para poder me afastar desse objeto real que seria esse colega. Então, qual que seria a justificativa? Porque não faz sentido os caras ficarem correndo atrás de uma bola, porque o que eles ganham não é justo, porque para a avenida eu preciso passar em dia de jogo, é um trânsito, ou seja, eu faço ter sentido a minha angústia, mas isso me afasta desse objeto para poder me defender, porque eu preciso conviver. Percebe como é muito precioso esse mapa mental que a psicanálise nos propõe para interpretar, para entender, né, de fato a angústia do paciente. Só que é aquilo, né, isso não acontece exatamente nessa ordem na clínica. Muitas vezes vai chegar a justificativa primeiro, depois vai vir a angústia, depois a gente vai entender para onde o paciente deslocou, então no final a gente fica, né, fazendo meio que esse ciclo aqui, enfim, acho que durante uma vida para poder entender. Ficou claro, né, essa questão do recalque, principalmente a diferença do recalque para a repressão? E assim, é como eu sempre falo, né, peguem todo esse conteúdo aqui e reflitam primeiro. Né, na vida de vocês, a gente sabe que vem muitos insights em aula muito importantes assim que vocês levam para análise. Então pega isso, né, e lógico que é importante a gente pensar, a gente vai lembrando dos pacientes, mas pega para si, para depois, né, você trabalhar isso, elaborar e levar na sua clínica, porque a clínica vai ser resultado, né, da reflexão de toda essa experiência, né?